O que acontece com quem morre crendo que após a morte apenas irá dormir, sem nenhuma consciência até o juízo final? Duas coisas podem acontecer. A depender das circunstâncias da evolução do espírito, ele pode, ao transferir-se para o mundo espiritual, naturalmente sentir o chamamento da vida, sentir a convocação do bem, e apesar das suas crenças com relação à questão do dormir para ir para o mundo espiritual guardar um momento específico, ele pode se transferir e a alma tem tanto clamor dentro de si da necessidade do amor que isso supera as suas crenças pessoais. E apesar de ter esse tipo de verdade dentro de si, transfere-se para o mundo espiritual numa perspectiva positiva de alcançar o outro lado da vida, já com uma visão diferente daquilo que eu acreditava antes de desencarnar, dizendo: nossa, não, eu estou me transferindo para outro lugar. Por quê? Porque antes do processo desencarnatório, a visita dos espíritos, realizando o desligamento do espírito do corpo, a presença dos entes queridos, esse envolvimento espiritual acaba levando o espírito a perceber uma nova dimensão em que ele não experimenta o adormecimento. E existe uma segunda situação, que ocorre naqueles que estão mais ligados aos aspectos dogmáticos de sua fé e não da vivência do amor, mas aqueles que se aferraram aos seus conceitos, mas que o coração acabou não tomando parte efetiva numa vivência verdadeiramente tomada do bem. Eu sou alguém muito mais dogmático, eu sou alguém muito mais fiel à igreja do que ao bem de maneira mais absoluta. Então, se eu tenho uma vocação para ser alguém que se consagra efetivamente para os aspectos exteriores da minha fé, eu sou alguém que me consagro a viver as doutrinas e as regras que a igreja apresenta, os costumes, doutrinas e costumes que as igrejas possam ter, possui uma tendência maior ao, quando se avizinha o momento da morte, diz: me entrego nos braços do Senhor, e imediatamente cai num fenômeno interior no qual se tranca, permitindo a si próprio experimentar aquilo que acha que seja o correto, e pode viver um período de apagamento de si próprio na expectativa de um julgamento posterior. É lógico que esses que ficam assim, mais tarde despertarão. Passarão por um período maior ou menor de adormecimento, até que os envolvimentos dos mentores, a assistência espiritual que acontece sobre eles, pode promover o despertar. Muitas dessas almas estão aparentemente dormindo, mas suas mentes ainda estão vivas, fugindo da realidade, pensando no mal que fizeram, nos equívocos que cometeram. Então, são como se fossem múmias espirituais, mas por dentro estão completamente vivas. Um exemplo desse segundo caso, nós vamos encontrar nos capítulos 22, 23 e 24 da obra Os Mensageiros, onde aparecem espíritos que dormem de maneira como que absoluta do ponto de vista externo, suas mentes vivendo as suas dificuldades emocionais, mas que muitos deles, mas não todos, decorrem desses que acreditaram que dormiriam após a morte, aguardando o chamamento do Senhor.